Bem, pessoal, hoje nós vamos ver, trabalhar aí os distúrbios infantis, tá? Nós iremos trabalhar 3 distúrbios infantis, que é o autismo, retardo mental e TDAH, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Com relação aos distúrbios infantis, vocês irão ver a inserção de um novo profissional, aliás, de um novo setor, aí onde a gente vai trabalhar ligado, que é a escola, tá? Muitas vezes, os pais, eles até notam uma certa diferença nos seus filhos, com relação à comunicação, com relação à sociabilidade, com relação ao próprio desenvolvimento. Só que não são todos os pais que levam isso à frente, tá? Eles às vezes esperam, achando que é atraso do próprio desenvolvimento, e daí, quando a criança entra na escola, a escola observa uma deficiência, tá? Seja essa deficiência de concentração, seja essa deficiência de aprendizagem, e daí a escola, se ela tiver um psicopedagogo, esse psicopedagogo vai trabalhar com essa criança, tá? E daí vai chamar os pais, orientando os pais que levem a criança para um serviço de saúde mental, né? Para um psicólogo, para um psiquiatra, tá? Que seria para um CAPS, tá? Só que se na escola não tiver um psicopedagogo, também a escola vai agir com o mesmo processo. Vai chamar os pais, né? Vai pedir para que leve para um serviço de saúde mental. Especificamente com relação ao psicopedagogo, ele vai fazer um relatório sobre a criança, mas ele não pode diagnosticar a criança, tá? Mesmo que ele já tenha um conhecimento, que essa criança é um autista, que essa criança tem TDAH, mas ele não, psicopedagogo, ele não pode dar diagnóstico, tá? Ele faz o relatório quando, primeiro ele diz aos pais, né, para levar para um serviço, para um psicólogo ou para um psiquiatra, e quando o serviço de saúde mental entra em contato com a escola, então o psicopedagogo, ele vai fazer um relatório sobre o comportamento dessa criança na escola. E daí vai ficar uma interligação, tá? Entre o CAPS infantil, né? Ou o psicólogo, caso no município não tenha um CAPS infantil, tá? E a psicopedagoga, ou o profissional, o CAPS e a escola, né? Caso na escola não tenha psicopedagogo, que a gente sabe que tem escolas que realmente não tem esse profissional ainda, apesar de ser recomendado, tá? Outra coisa, pessoal, que nós precisamos falar, antes de começar os distúrbios, é com relação aos pais, tá? Existem pais que, ao saberem do diagnóstico do seu filho, eles preferem, ou por medo, ou por vergonha, ou para proteger a criança, eles preferem isolar essa criança da sociedade, tá? Eles tiram a criança da escola, se ela já tiver sido inserida na escola, eles preferem não levar essa criança para o convívio de outras pessoas, muitas vezes até eles chegam a mudar, né, de casa, de moradia, muitas vezes sair da zona urbana para ir para a zona rural, tá? Isso, né, para esconder a criança, isso para que as pessoas não fiquem perguntando, sua criança é autista, sua criança tem TDAH, sua criança tem retardo mental, sua criança é doente, essas, né, classificações que o senso comum costuma dar, tá? E daí, também por vergonha e superproteção.
tá? Então, nós devemos trabalhar com esses pais no sentido de que essa criança, ela precisa se socializar, tá? Ela vai ter um acompanhamento, ela precisa de acompanhamento de um fono, de um psicólogo, de um psiquiatra ou neuropsiquiatra, muitas vezes até de um fisioterapeuta, tá? De um psicopedagogo, mas essa criança, ela precisa se socializar, ela precisa frequentar escola, ela precisa frequentar grupos, ela precisa frequentar ambientes de lazer e conviver com outras crianças, tá? E isso faz parte do tratamento dessa criança, essa sociabilização, tá? Então, os pais, eles precisam ser trabalhados com relação a isso aí, ser orientados, né, ser trabalhados, e realmente a gente está sempre nessa ajuda aí com relação à família. Então, vamos começar o nosso distúrbio, os nossos distúrbios infantis pelo autismo, tá? No autismo, pessoal, a criança, ela realmente cria o seu mundo particular, tá? Onde, para ela, quando ela está dentro do seu mundo particular, ela não quer ser incomodada. Porque é que nós presenciamos muitas vezes a criança autista, agressiva e irritada, porque ela está no seu mundo. Seria um mundo paralelo, né? Onde a gente até falou a questão do mundo paralelo do esquizofrênico, né? Mas esse mundo paralelo do esquizofrênico é com relação às alucinações e às ilusões, mas com relação ao autista, tá? É realmente o seu mundo. É onde ele se concentra, é onde ele fica sozinho, tá? E ele não quer a invasão de nenhuma outra pessoa. Então, quando ele se sente ameaçado, quando ele se sente invadido desse seu mundo, tá? Ele pode apresentar irritabilidade e agressividade. Outra forma do autista também se apresentar agressivo é com relação à quebra de rotinas. O autista, ele cria suas próprias rotinas. E para ele é muito difícil quebrar essas rotinas, tá? O que o faz, muitas vezes, apresentar essa agressividade. Então, para se quebrar, se vai haver uma necessidade de se quebrar essa rotina, o autista ele precisa ser informado antes, tá? Então, se, por exemplo, ele tem a rotina de todos os dias acordar, tomar banho, ir para a escola e tudo mais, certo? Se, por exemplo, hoje ele vai viajar, tá? Ele precisa estar sendo informado há dias que vai viajar para que ele processe essa informação e no momento da quebra dessa rotina ele não apresente agressividade, ok? Outra coisa que nós temos, o autista, ele fala dele como se fosse uma terceira pessoa, tá? E assim, ele não se interessa por todas as coisas. Ele se interessa por coisas que chamam a atenção dele, tá? Muitas vezes oferece para a criança autista um brinquedo lúdico, tá? Todo colorido, cheio de luzes, cheio de luzes, cheio de bichinhos, coisas que uma criança normal gostaria. E muitas vezes ele não vai se interessar por esse brinquedo, e ele pode se interessar por um lápis, tá? E daí ele querer esse lápis, ok? Então, o fato dele, né, se considerar como outra pessoa, tá? É que ele também apresenta traços de despersonalização, onde ele, principalmente quando está no mundo dele, tá? Ele é como se ele fosse outra pessoa. Então, vocês vão encontrar muito, né, ele falando dele mesmo, como por exemplo, eu tenho autismo, então eu digo, a Clélia quer esse brinquedo, tá? A Clélia quer isso, certo? Como se eu fosse outra pessoa. Então, esse diálogo, essa comunicação, ela é presente na criança autista, tá?
A criança, ela vai se desenvolver, tá? Ela vai crescer com o autismo e ela não apresenta, o autista, ele não apresenta problemas de aprendizagem, tá? Eles conseguem sim aprender. Daí a importância do autista estar no ambiente escolar. E ele vai crescer, certo? Vai se desenvolver, tá? Vai virar uma pessoa adulta e ele vai ter suas limitações, porém, ele consegue aprender muita coisa, tá? No autismo, nós não temos uma deficiência de aprendizagem, ok? Então, vamos acompanhar os slides que a gente vai falando outros pontos. Então, como apresentação clínica, né, nós temos o isolamento social extremo, tá? Esse isolamento social extremo é com relação ao mundo. E isso, Eduardo, tá? Eles não apresentam déficit de aprendizagem, não. Eles são pessoas que podem, né, desenvolver, né, seus estudos e serem inteligentes. Só que ele precisa de um acompanhamento, tá? Ao mesmo tempo que ele está na escola, ele precisa do acompanhamento do psicopedagogo, do fono. Pois é, né? Precisa de, isso, olha aí, né? Então, eles precisam de todo o acompanhamento de fono, de psicopedagogo, de psicólogo, de terapeuta, de neuro, tá? E a ajuda da escola, tá? Também, né, o acompanhamento dos pais, para que ele seja estimulado e realmente ele se desenvolva, tá? Então, essa questão do mundo, do isolamento social extremo é quando ele está no seu próprio mundo, tá? Ele não tem essa comunicação com outras pessoas, na realidade, ele não gosta de se comunicar com outras pessoas, né? Existem até algumas literaturas que falam que eles não desenvolvem nenhum afeto, tá? Não gostam de beijo, não gostam de abraços, mas realmente ele não gosta com pessoas estranhas, mas as pessoas do seu próprio convívio, ele aceita, sabe? De vez em quando, um beijo, um abraço, tá? A gente vai vendo aí. Então, esse isolamento social extremo é no sentido, realmente, dele não se comunicar com as outras pessoas e da questão, né, de quando ele está no seu mundo paralelo. Insistência em manter a rotina diária inalterada, tá? Então, aquilo que eu falei para vocês, ele tem uma rotina. Caso seja necessário quebrar essa rotina, ele precisa estar sendo informado que irá quebrar, para que ele processe, certo? Vocês estão dando os exemplos, né? Eu né, acompanho uma criança, acompanho porque eu moro próxima, né? De uma criança autista, né? E ele estuda lá na mesma escola dos meus filhos. E quando chega o horário de sair, né? Uma ou outra vez que os pais dele atrasem para vir pegar, então ele entra em crise, tá? Ele se joga, ele grita. É, a criança que passar na frente, ele quer agredir, tá? Por quê? Porque ele tem a rotina, né? Ele processa na mente que chegou o horário de sair, todas as crianças estão saindo, os pais estão chegando, e vai chegar o dele também, né? Mas quando os dele se atrasam demais, então ele já cria como se a rotina dele estivesse sendo quebrada. Então, daí ele começa a apresentar essa agressividade. Então, a rotina, ela tem que ser a mesma, tá? Caso necessário mudar, tem que se trabalhar. O mutismo ou fala sem efeito de comunicação, né? Vocês sabem que o mutismo não é porque ele seja mudo, é porque ele não gosta de se comunicar, tá? A comunicação dele é a mínima possível. Porém, com algumas pessoas que com algumas poucas pessoas que ele cria uma certa ligação, né? Por exemplo, os pais,
né? Talvez uma ou outra pessoa da escola, uma professora, certo? Ele ainda tem uma comunicação maior, tá? E com relação a essa fala sem efeito de comunicação, é aquilo que eu falei para vocês. Às vezes eles falam deles na terceira pessoa, tá? Então fica meio desconexa a conversa. Tá? Padrões estereotipados de comportamento, ele cria suas próprias manias, cria seus próprios hábitos, tá? E daí, né, ele começa a sempre estar, de volta e meia, ele está fazendo esses mesmos gestos. Desenvolvimento anormal da sociabilidade e comunicação, né? Ele é uma criança que tem dificuldade, né, de comunicação com outras pessoas, né? Daí a questão do isolamento e a gente orientar os pais que essa criança se socialize, porque ela já tem essa dificuldade devido à própria doença, então nós devemos estimular os pais para orientar os pais para que isso seja estimulado, né? Por isso a importância dessa criança na escola, participar de grupos, repertório de atividades e interesse bastante restritos, ele não se interessa por todas as coisas, né? Como eu falei, ele pode ter um brinquedo lúdico, todo colorido, todo cheio de bichinhos, tudo, e na realidade ele não vai se interessar. Comunicação totalmente prejudicada através de gestos, sons, expressões faciais e fala. Tá? Daí a importância do acompanhamento do fono. Não estabelece contato visual nem sorri, e percepção das pessoas como objetos inanimados. É a questão da sociabilidade, tá? Essa questão de nem sorrir, quando no convívio das pessoas que é do seu ciclo, que ele convive diariamente, esse sorriso ele pode acontecer, esse abraço ele pode acontecer, tá? Só que não de maneira normal, sempre de maneira restrita. Desenvolvimento da linguagem deficitária, questão da fono, não se relaciona com outras crianças ou adultos nem se interessa em fazer amizades, né? Questão do seu mundo paralelo, essa pessoa não faz parte do seu mundo paralelo, então ele não se sociabiliza. Indiferença ou aversão ao contato físico, tá? É a questão realmente do abraço, do beijo, não são todas as pessoas que ele permite isso. Associação com retardo mental, isso aí vai depender se essa criança ela não estiver sendo trabalhada, tá? Se ela não estiver sendo estimulada, então muitas vezes ela pode ficar associada no sentido da aprendizagem, tá? Nós vamos ver que no retardo mental nós temos o retardo mental leve, onde essa criança, ela vai apresentar algumas limitações, certo? Mas quando estimulada, pessoal, o paciente autista, ele desenvolve e muito bem, né? Como os exemplos que vocês citaram aí. Pode haver outras alterações do comportamento, como autoagressividade, crises de birra, impulsividade e hiperatividade, tá? Isso aí, pessoal, é no sentido de que quando, né, ele quebra a rotina, quando as pessoas tocam nele, quando ele está no seu mundo e alguém quer adentrar, tá? Quando alguém atrapalha o seu mundo paralelo. Então, ele se sente ameaçado com isso. Não busca conforto aos pais quando doente ou ferido. Isso aqui é mais presente na fase adulta, tá? Permanece sozinho em atividades repetitivas, como movimentação corporal estereotipada ou manipulação de objetos para a produção de movimentos giratórios. Isso são formas, isso são estereótipos, tá? São formas que ele brinca, são formas que ele manipula os objetos de interesse, tá? Onde ele está sempre fazendo o mesmo movimento com aquele objeto. E falta espontaneidade, criatividade e iniciativa, tá? Então, essa
são as características do paciente autista, tá? De acordo com a epidemiologia, sua epidemiologia corresponde a aproximadamente 1 a cada 5 casos em cada 10 mil crianças, numa proporção de 2 a 3 homens para uma mulher. Observa-se, assim, uma predominância aí de pessoas, né, autistas do sexo masculino. Aí, pessoal, nós temos aí as causas do autismo. As causas do autismo ainda são desconhecidas, mas existem algumas teorias. Vamos ver quais são essas teorias aí para explicar, né, a pessoa autista. As reações da criança autista e seu ambiente em meio social. Fala-se que o autista é assim porque não recebeu afetividade quando pequeno, que teve pais distantes, frios e demasiadamente intelectuais. Outra causa é com relação às deficiências e anormalidades cognitivas. Parece existir uma base neurológica ainda que não esteja comprovada. Então, vamos lá. Na realidade, né, essas causas do autismo vêm pela relação, vêm pelo fato deles já nascerem com a diminuição dos neurotransmissores, tá? Esses neurotransmissores já vão fazer com que essa criança já apresente a questão desses comportamentos alterados, né? A questão do comportamento, do humor, a questão do comportamento com relação à autoagressividade, tá? Mas veja que no autista não ocorre um problema nem com a memória, nem com o desenvolvimento intelectual, tá? Então, essa questão da frieza dos pais, né? Essa questão dos pais não darem um contato, tá? Vem com relação a essa criança ela não ser estimulada, certo? Quando essa criança ela passa a ser estimulada, quando ela passa a ter acompanhamento de profissionais, quando ela passa a fazer parte da escola, da sociedade, tá? Esse fluxo, ele tem uma tendência a aumentar, só que de forma restrita, certo? Então, essa questão, essa relação aí, porque os pais são frios e a criança, né, nasceu desse jeito, isso aí, né, não dá realmente o diagnóstico de autismo, não, tá? Vem na questão do próprio nascimento, com relação aí à deficiência dos neurotransmissores. Com relação aos sinais e sintomas, né, além da apresentação que é típica de todo autista, ele vai apresentar dificuldade no relacionamento com outras crianças, preferência para o isolamento, tá? No sentido de que ele vai criar o seu próprio mundo, tá? Insistência em repetição, resistência à mudança de rotina, repete palavras ou frases constantemente, dificuldades em expressar necessidades, uso gesticular e apontar no lugar das palavras, né? Às vezes, né, ele quer um objeto e daí ele não fala que quer aquele objeto, ele não fala o nome do objeto. Ele diz, Clélia quer, e aponta, tá? Então, assim, essa comunicação que é prejudicada no autista, ela deve ser trabalhada. Então, a gente tem que pedir para que ele pergunte, o que é que você quer? Fale o nome, tá? Excesso de raiva demonstrando extrema aflição sem razão aparente, tá? Esse excesso de raiva é justamente no momento da agressão.
como o exemplo que eu dei, né? A criança, ela fica agressiva quando o pai ou a mãe demora a vir pegá-lo, tá? Então, sem uma razão, né? Porque os professores ainda estão lá, algumas crianças ainda estão lá, e ele vai apresentar essa agressividade. Inapropriada fixação por objetos inanimados, né? É aquilo que eu falei para vocês. Ele se interessa por uma coisa que não seria interessante para outras crianças, tá? Como um lápis, né? Ao invés de um brinquedo lúdico, tá? A ausência de noção de perigo, daí o cuidado com relação ao acompanhamento, tá? Mostrar realmente para ele os perigos do ambiente, que como ele é uma pessoa, né, que desenvolve a inteligência, tá? Então, a partir do momento que a gente mostra para ele os perigos, tá, daquele ambiente, ele vai processar isso aí, tá? Até que a gente não mostre, ele não vai ter essa noção facilmente. Age como se tivesse surdo. Essa questão do surdo é quando ele está no próprio mundo dele. Poses bizarras, ficar de cócoras por muito tempo, ficar em pé numa só perna, tá? Isso aí são estereótipos, e a habilidade motora é irregular. Essa habilidade motora irregular, daí a necessidade do fisioterapeuta dentro da equipe multiprofissional aí para trabalhar a criança autista. Com relação ao diagnóstico, né, não há testes laboratoriais, nem de imagem que possam identificar o autismo, tá? Assim, o diagnóstico é feito clinicamente, com a entrevista, né, através do comportamento da criança, através do acompanhamento da escola, tá? Uma vez feito o diagnóstico, a criança deve ser acompanhada por profissionais especializados, e este se encarregará de confirmar ou negar o diagnóstico, tá? Existe muitos pais, né, que vão até o CAPS, né, porque a criança que ainda não entrou na escola, ela apresenta uma certa resistência à questão da sociabilidade, tá? Então, eles vão lá já diagnosticando a criança com autismo. Quando se começa o acompanhamento com essa criança, e a gente orienta a inserção, e o psicólogo, né, e o psiquiatra orienta a inserção dessa criança na escola, aí o acompanhamento, a equipe começa a ver, né, que essa criança, ela está se sociabilizando, tá? E daí descarta a questão aí o diagnóstico aí de autismo, tá? Na verdade, existe crianças que elas não gostam dessa comunicação, tá? Devido a muitas vezes não terem essa comunicação dentro de casa, devido a algumas vezes não serem estimuladas a essa comunicação dentro de casa, tá? Então, o convívio da escola é muito importante para o desenvolvimento dessa criança, seja ela quando existe a hipótese dela ser autista, seja quando ela é diagnosticada com autismo. E também outra coisa, né, que se avançou aí na questão de todos os distúrbios infantis, né, é a questão da inclusão, tá? Essas crianças, elas precisam conviver com outras crianças. Então, não é obrigado a elas conviverem apenas com crianças autistas. Não é obrigado a elas viverem apenas com crianças com TDAH. Na realidade, ela tem que viver com crianças sem esses diagnósticos, com crianças normais, tá? O tratamento aqui, medicamentoso, psicoterapia e fisioterapia, tá? E vai entrar também, né, todas aquelas, como cuidados de enfermagem, né, vai entrar todos aqueles outros profissionais que nós falamos, questão do fono, para trabalhar aí a comunicação, né, esse do fisioterapeuta, ele vai trabalhar realmente a motricidade, porque essa criança, ela pode passar muito tempo sem se movimentar, né, ela pode apresentar problemas de desequilíbrio,
ao andar, tá? Vai entrar aí também o psicopedagogo, tá? Seja ele o psicopedagogo da escola ou outro, tá? De fora da escola, né? Que faça parte da equipe multiprofissional que vai trabalhar essa criança. Como vocês veem, né? Essa equipe, ela é bastante diversificada, e daí, com relação ao financeiro, né, as crianças que têm uma condição maior, elas têm realmente uma equipe multiprofissional, tá, bem diversificada, bem completa, tá, e ela vai conseguir realmente ter todo esse padrão, né, de acompanhamento e o desenvolvimento intelectual, né, que é normal nas crianças autistas, só que isso precisa ser estimulado, tá? E tem, então, a questão financeira, né, ela vem a ajudar nessas crianças autistas, né, diferentemente daquelas crianças que, né, financeiramente não podem ter uma equipe multiprofissional, tá, completa, onde a gente sabe as deficiências do nosso serviço público, tá, e isso faz com que muitas vezes essas crianças não se desenvolvam tão bem, tá, é por isso que a gente tem essa diferença, tá, em crianças autistas. Isso é devido ao acompanhamento que é necessário para a criança autista, tá? Então, infelizmente, né, muitas vezes se questiona, né? Ah, por que é que ela desenvolveu bem e por que é que essa outra não desenvolveu bem? É a questão pessoal do acompanhamento, tá? E a gente sabe que nem sempre o nosso serviço público, né, ele dispõe de profissionais a todo tempo para estar cuidando, para estar assistindo, para estar acompanhando aí essas crianças, ok? E tem também, né, a questão dos pais. Se os pais realmente estão, né, trabalhando, estão acompanhando essa criança, estão estimulando na questão do acompanhamento, das orientações do profissional, tá? Se os pais se interessam que essa criança ela seja realmente sociabilizada, querem conhecer a patologia, tá? E daí eles realmente se voltam para a questão da melhora, né, do crescimento dessa criança, né? E a gente sabe que tem muitos pais que realmente mudam totalmente a sua vida devido a esse diagnóstico e eles se voltam realmente para o acompanhamento, para o tratamento dessa criança, tá? É uma sobrecarga muito grande com relação a essas crianças, a esses familiares, porque eles mudam a sua rotina, né? Traz preocupações, traz medos, traz incertezas, né? A insegurança com relação a quando nós morrermos, quem vai cuidar da criança? Então, esses pais, eles precisam ser trabalhados no sentido de realmente participar do tratamento dessa criança, estimular o tratamento, conhecer a doença, tá? E também se autocuidarem, né? Porque a sobrecarga, ela é muito grande, tá certo?